A liturgia agora se preocupa em nos preparar, ou melhor, nos desapegarmos dessa terra, tirar o nosso coração dessa terra e olhar para o tempo vindouro, para a segunda vinda de Cristo. Primeira leitura, Apocalipse. Evangelho, esse sermão de Jesus onde ele vai falando dos sinais dos tempos. E aqui ele fala por meio de uma escrita, de uma fala enigmática. Então, quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Sempre, Jerusalém está ali desde que os judeus não aceitaram Jesus como mestre e senhor, cercada de exércitos. Aí ele começa o enigma. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se, os que estiverem no campo não entrarem na cidade. A cidade é o lugar do barulho, a montanha é o lugar da contemplação, o campo é o lugar da simplicidade e do abandono na vontade de Deus. Quando Jesus traça isso, ele traça que o homem ele deve estar perto do Mestre, perto da busca do sagrado, perto de uma vida espiritual reta e concreta e se afastar da barulheira, do ativismo, da bagunça, da baderna, da euforia da cidade. Isso que ele está dizendo, o homem que recebe o conselho de Deus é um homem prudente e o homem que tem contato com o sagrado, ele vive uma busca diferente daquele que ainda não experimentou a verdade, a contemplação, a vontade de Deus na sua vida, não tem experiência com Deus. O homem de Deus ele é chamado ao silêncio, à escuta. Ele valoriza aquilo que o homem do mundo não valoriza. O homem do mundo valoriza farra, status, bagunça, festa, ostentação. O homem de Deus, ao contrário, silêncio, solidão, leitura, oração, contemplação. Desejo de estar perto do homem, desejo de fazer a vontade dele, essa mortificação profunda do interior. Versículo 22. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infeliz das mulheres grávidas, daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Mais um enigma. Então, o que significa isso? Primeiro, literal, que para a mulher grávida tudo fica mais difícil. Para a mulher que está amamentando também, sempre no tempo de guerra, e chegou a tempo das mulheres terem que sacrificar seus filhos para se alimentarem até da carne das crianças. Tamanha foi a pobreza, e a escassez de alimento. Existem relatos na história disso, de chegar a tamanha crueldade. Tanto que o padre Júlio Maria, quando ele vai falar das 3 maneiras de matar a criança, lágrimas de crianças que não existiram, ou mães que matam seu filho. Dessas 2 maneiras você encontra essa história do servo de Deus, Padre Júlio Maria, que ele fala que existem 3 maneiras de matar a criança, Ela na fase de criança, ela abortando e a terceira impedindo que ela nasça. E ele conta esse relato. Então, de uma maneira mística, o que está falando aqui? De pessoas que alimentam e nutrem o inocente com a falsa doutrina. Seriam os falsos profetas, que nessa hora de calamidade, sobre este povo também a mão de Deus vai pesar. A vingança de Deus vai vir. Então, infelizes desses, que Deus deu dons humanos e espirituais, a oratória, a memória para guardar os versículos bíblicos, mas usaram isso de uma maneira pessoal, particular, para o seu benefício próprio, desviando
as pessoas dos sacramentos, da verdadeira religião e principalmente não tendo uma vida coerente, que é a luta do pregador, né? Para que a sua vida ela esteja à altura do evangelho que ele anuncia. Aí lembramos da frase de São Francisco, né? Quando for pregar, se necessário, use palavras. E Santo Antônio diz que é péssima aquele que desprega a sua pregação da boca com a vida. É lamentável. Então, você vai ver nos pregadores da igreja o quanto, nos santos padres, o quanto eles exortavam os pregadores a ter uma vida coerente, a ter uma vida alinhada com o evangelho, uma busca sincera, um desejo ardente de agradar a Jesus. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Em outra passagem ele vai dizer que o tempo dos escolhidos se complete. Então Deus não cria ninguém destinado para o inferno, como a doutrina da igreja diz. Isso é uma heresia, né, da predestinação, no sentido de que Deus colocou aqui já os escolhidos para o céu e os escolhidos para o inferno. É uma heresia. Mas São Vicente Ferrer diz que pela onisciência e onipotência de Deus, ele sabe e conhece aqueles que vão, por amor, perseverar até o fim no caminho de Deus e se salvar. Então ele conhece o número dos eleitos, ele conhece o nome de cada um. Por isso que nós temos que pedir a todo momento. Eu tremo em falar isso, porque você vai vendo o tempo passar e quantas pessoas boas estão ficando no meio do caminho. São Dom Bosco fala isso, o dom da perseverança é dado para quem pede. Nós temos que pedir, você que escuta esse áudio, meu irmão, peça nessa manhã, nesse dia, a graça da perseverança. Independente do sofrimento que Deus permitir, da prova, da humilhação, da calúnia, da perca do sentido em estar com Deus, peça para Ele a graça de perseverar até o fim. Peça para Ele a graça de não desistir, de se manter em estado de graça. Se apegue com o seu rosário, porque Nossa Senhora prometeu para aqueles que perseverarem no rosário, ela obteria o céu, a salvação. É uma via, eu não me canso de repetir a frase de São João Damasceno: ser vosso devoto à Virgem Maria é uma arma de salvação que Deus dá àqueles a qual Ele quer salvar. Ser vosso devoto é uma arma do que de salvação, que Deus já concede aos eleitos, aos escolhidos, àqueles que então se aprofunda nessa devoção mariana, em especial a consagração segundo São Luís Montfort. Aí ele continua: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Tem um sermão, né, do oitavo anjo do Apocalipse, São Vicente Ferrer, que ele vai dizer que o sol na Bíblia, Malaquias fala, no capítulo 3 vai falar disso, do sol da justiça, que o sol na Bíblia é Jesus. Então o sol se escurecerá, é que um dos ataques do anticristo é escurecer. O que significa isso? Apagar, esfriar a presença de Jesus no coração do homem, aonde os homens não conseguiriam mais amar a Deus de todo o coração, onde Deus seria escurecido, onde as almas em resposta, como diz sabedoria, aquilo que o homem peca, por aquilo ele será atormentado. Como é uma geração que é muito apegada em dinheiro, é pelo dinheiro que o homem vai negar Jesus, não tendo força
para desapegar e renunciar ao dinheiro, o amor a Cristo esfriará. Depois ele fala da lua. A lua simboliza a igreja. Em Mateus 24, fala essa mesma passagem, mas a lua perderá sua claridade. Se eu não me engano, é isso. Vai ter algo com a lua também. E a lua significa a igreja nas Sagradas Escrituras. Assim como a lua, ela tem fases, a igreja também teve fases. A igreja primitiva, com o seu brilho, com a sua força. Depois a igreja pós-Constantino, que ali já vai perdendo a sua força. A igreja levantada por Francisco e Domingos de Gusmão, que é uma via que Deus tem para a humanidade ali de socorro. Como diz Nossa Senhora do Bom Sucesso, ali que ele já estava com as 3 flechas de destruição na mão, e Nossa Senhora levanta esses 2 homens, um pela ciência da pregação e pelo rosário, o outro pela pobreza e pela abnegação, que fazem uma obra de salvação no mundo inteiro. E assim vai indo. E as estrelas significam os doutores da igreja, também que não terão mais força, sabedoria, que terão mais amor às fábulas e filosofias dos pagãos do que a Sagrada Escritura e a leitura da vida dos santos e a doutrina autêntica do verdadeiro magistério da igreja. Então os doutores também, por não ter valorizado aquilo que são chamados a valorizar, por isso mesmo vão perder. Então vão perder as disputas, vão perder os debates, não vão ter força para testemunhar aquilo que eram chamados a ser. E aí as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Isso daqui é o sofrimento. O sofrimento que o anticristo vai proporcionar na terra será algo jamais visto. Como o próprio Mateus 24 diz, que se não fosse abreviado por causa dos escolhidos, né? Porque a hora que a mão de Deus pesar sobre a humanidade, meu irmão, é só uma graça especial para não negar Jesus, porque o poder do anticristo vai ser acompanhado de sinais e de prodígios tamanhos. E aqui ele continua, né? Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. E aí logo depois, então a libertação, né? Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Que assim seja, que Deus nos dê a graça, seja agora, nesse tempo, que é o que nós temos, né? Nós não sabemos o dia nem a hora que Ele vem, mas uma coisa nós sabemos, que nós vamos até Ele, se Ele não vir através da irmã morte. Nos preparemos, meus irmãos, nos preparemos para viver um santo e profundo advento.